Estamos de volta com mais um programa Despertar e trazendo para uma nova entrevista Fernando Perri. Seja bem-vindo. Sempre um prazer estar aqui. Fernando, como já falamos em programas anteriores, ele tem uma cultura muito vasta e vamos tentar explorá-lo novamente falando sobre a sua ida à Índia. Fernando, a ideia que se faz geralmente da Índia é de um país pobre, cheio de misticismo, cheio de sujeira. O que deu na sua cabeça de ir para a Índia e permanecer lá durante 6 meses? E se isso mudou alguma coisa, alguma perspectiva na sua vida? Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprofundar um pouquinho as coisas que eu faço. Eu até tento não fazer muitas coisas diferentes, gostaria de fazer mais porque eu gosto de variar, mas porque eu gosto de aprofundar. Então, quando eu comecei a estudar inglês, o meu desejo era visitar um país de língua inglesa. Quando eu comecei a estudar yoga, o meu desejo era visitar o berço do yoga, onde foi que aquilo começou e tentar entender como que as pessoas daquele lugar hoje, porque o yoga é muito antigo, como que eles lidavam com isso. Então a ideia era sempre buscar o berço, o começo ou um lugar onde aquilo seja comum. O yoga nasceu na Índia? O yoga nasceu na Índia, na região que hoje é a Índia, porque antes não se chamava Índia, mas é aquela região. Eles chamavam-se geralmente Vale do Rio Indus. E por conta desse Indus é que acabou vindo para o Índia, indiano, o hindu, veio desse rio, né? A ideia de visitar lá era para conhecer um pouquinho melhor esse berço. E estando lá, é um país com muita diversidade, sem dúvida alguma. A gente precisa lembrar que a Índia não era um país unificado até pouco tempo atrás, até a libertação dela com o movimento do Gandhi. Antes eram vários reinos e cada um desses reinos tem uma língua própria, uma comida própria, uma vestimenta diferente. Então, na verdade, foi uma unificação de vários países, de vários reinos que têm uma cultura muito, muito diversa. Para você ter uma ideia, são 19 línguas oficiais com 17 alfabetos oficiais. E, graças a Deus, eles falam inglês e isso facilita a nossa comunicação. E sobre a mudança, para mim, talvez a principal mudança foi a simplicidade. É um povo bastante simples e eu convivi com pessoas muito simples. A principal coisa que aconteceu comigo quando eu voltei para o Brasil e entrei na minha casa, eu olhei e falei assim, eu tenho coisa demais, eu não preciso de tudo isso. Isso foi para mim o mais marcante, entender que eles tinham pouco e estavam infinitamente melhores e mais felizes do que muitas pessoas que estão aqui e têm muito. Mesmo as pessoas de maior poder aquisitivo? Aí, na verdade, eu não convivi com elas. Eu fui fazer um passeio num bairro, que é um bairro bastante chique de Nova Delhi, e que tem um shopping internacional, com lojas internacionais, carros importados. Então, existe uma elite com muito dinheiro. Eu não convivi com ela. Eu acabei ficando mais nas cidades sagradas e nos ashrams, que são os lugares onde a gente vai para estudar o yoga, como se fossem mosteiros, né? Então, a minha convivência não foi nem com a classe média, foi sempre com a classe média baixa. Você falou que ficou assim tocado pela simplicidade do povo hindu. Esse foi o maior choque cultural que você teve? Eu acho que para mim o maior, eu não sei se foi um choque cultural, mas a coisa que mais me incomodou quando eu cheguei lá era o barulho. É um país barulhento. Eles buzinam demais, tem sempre muita música tocando, muito carro, muita gente falando. Eles têm uma característica, parece com nós latinos, assim, eles falam alto, eles gesticulam. Eu me lembro que várias vezes ao dia eu queria ir para um canto para ficar em silêncio. Para mim, o que mais me incomodou foi isso. E o choque cultural foi essa questão de, se muda de cidade, a roupa, a comida, a língua, tudo muda. Isso é muito, muito diferente. É como na Europa, antigamente, eram vários reinados também. A mesma ideia. A Itália sofreu um processo parecido, a Espanha até hoje também tem as
as suas diferenças, é que ali existiam muitos dialetos, né? O dialeto geralmente ele não é escrito, ele só é falado. As línguas, elas têm regras próprias, são escritas, são faladas, tem uma literatura nela. Então a Índia tem muitas línguas, enquanto a Europa, por exemplo, um país tem vários dialetos. E para você se adaptar lá, saiu aqui do bem bom brasileiro para se adaptar num país pobre? Tem alguns perrengues, né? Uns dos ashrams que eu fiquei, alguns deles, por exemplo, não tem água aquecida. E a hora do banho, eles têm aquela história da torneira. Teve um lugar que eu fiquei que era uma torneira na parede, na altura da cintura, e do lado tinha uma caneca. E a ideia era o banho de caneca. Então você meio que ajoelhava no chão e pegava a canequinha e se molhava. Só que a água era fria. Era um perrengue, tem alguns perrengues lá, esse foi um deles. A temperatura lá como é que é? É razoavelmente, o lugar que eu estava, razoavelmente parecido com o Brasil. Nas montanhas é muito frio, tem cidades nas montanhas que fecham no inverno, você não pode entrar e nem sair, porque a estrada é muito perigosa. Mas eu estava no vale ali, né, especialmente em Rishikesh, que é norte, um inverno frio, mas não comparado a um inverno canadense, por exemplo. Mas dava para tomar banho de caneca? Era assim, eu esperava o horário que tinha um solzinho mais quentinho, tomava o banho, me enrolava numa toalha e subia para o telhado o telhado era uma laje, assim, né? E eu ficava no sol para me aquecer de novo tremendo. Então, a hora do banho era meio traumática. Nós não vamos ter tempo nesse bloco, mas eu já vou antecipar a pergunta. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Fernando se a ida dele à Índia mudou o sentido que ele tem da espiritualidade e se ele sentiu-se assim valorizando mais as coisas do Brasil, ou será que ele passou a adaptar-se melhor com as coisas lá da Índia? Não saia daí. No instantinho estaremos de volta para mais um bloco do programa Despertar de hoje. Estamos de volta com o programa Despertar de hoje. Fernando Perri nos trouxe assim excelentes conceitos, informações lá da Índia e nós pedimos que ele voltasse. E agora ele está contando um pouco mais devagar, mais detalhes sobre a ida dele à Índia. Fernando, você já disse aí que foi lá atrás de iluminação interior e saber a origem do yoga. A sua ida lá mudou alguma coisa no seu interior, no seu autoconhecimento, na sua visão da espiritualidade? O interessante é que assim, a ida à Índia ela foi meio que coroar um período grande de estudos. Então, muita coisa que eu encontrei lá do ponto de vista de espiritualidade, eu já havia estudado, eu já conhecia, mas é diferente você ler
ouvir ou ver algum documentário e você vivenciar. Então, eu não posso dizer que não teve nada novo, mas tudo era muito familiar, eu me senti muito em casa na Índia. Passado aqueles primeiros dias de fuso horário, adaptação, eu me senti muito bem. Eu me lembro, você ainda perguntou se eu valorizava mais o Brasil, algumas coisas sim, como o meu chuveiro, por exemplo. Mas eu te confesso que na época eu tinha um relacionamento com uma pessoa e eu voltei ao Brasil por conta desse relacionamento. Eu gostaria de ter ficado mais tempo. Eu gostaria de ter adaptado o meu visto, é que eu precisaria sair, ficar 2 meses fora e voltar. Muitas pessoas fazem isso indo para alguma cidade ali perto, ou para o Tibete, alguma coisa assim. Eu gostaria de ter ficado mais tempo, porque passado a adaptação inicial, eu me senti muito bem, me senti muito em casa. Era uma vida muito simples, eu tinha uma mochila com as minhas coisas. Os indianos têm uma forma de se vestir, especialmente no inverno, com uns paninhos que eles se enrolam, né? Então você tem uma calça com uma camiseta e um pano, que é muito quentinho, muito gostoso. Sinto falta de usar esse pano aqui no Brasil, que é uma forma bacana. Você está sentado, você põe só nas pernas, nas costas, é muito legal. Mas assim, o vivenciar lá, talvez uma das coisas que mais me marcou, eu acho que eu não contei isso, eu estava com um amigo, acertando um visto dele, e eu estava no segundo andar de um prédio. Aí à nossa frente tinha um templo hindu e um outro templo que era judeu, uma casa de oração judia, né? Uma sinagoga. E 2 meninos passam na nossa frente abraçados. Os homens indianos têm uma tendência de toque diferente da nossa, eles chegam a andar de mãos dadas, abraçados, isso não tem nenhuma conotação de homossexualidade, é extremamente comum lá. E esses meninos passam abraçados, um entra na sua casa de oração, o outro entra na outra. Eu fiquei bastante tempo parado ali, foi mais de meia hora, deu tempo de ver eles saindo. Cada um saiu da sua casa de oração, eles se abraçaram de novo e foram caminhando de volta. Devia ter uns 14, 15 anos esses meninos. Isso me marcou muito e eu fiquei pensando, que bonito seria se você e o seu irmão, ou sua esposa, ou seu amigo tivessem religiões diferentes, pudessem pegar o mesmo Uber, parar na frente, cada um entrar na sua casa de oração, saírem caminhando juntos e ainda perguntando como é que foi, e aí, foi legal ou não. Essa convivência pacífica do diferente me chamou muito a atenção lá. Você passar numa rua e ter vários templos e várias coisas diferentes. Eu achei isso muito especial. E a forma como eles colocam a espiritualidade, ou a religião, ou religiosidade, o que a gente quiser chamar, no dia a dia, é muito interessante. Um dos dias eu precisava viajar de uma cidade para outra, eu ia pegar um trem. A minha mala arrebentou. Eu precisava comprar uma mala logo no começo da manhã para correr para a estação de trem e não perder o trem. Cheguei na loja, a loja estava fechada, era muito cedo, o dono da loja estava chegando e eu falei para ele, tô com pressa, eu preciso comprar uma mala, minha mala arrebentou. Ele falou assim, eu vou te atender num minuto, você pode esperar? Eu falei, posso, sem problemas. Aí, antes de abrir a loja, eles têm uma deusa deles lá, que é a protetora dos comerciantes, né? E ele fez um ritual, um puja, uma oferenda, né, de fogo com uma vela, na verdade é tipo de uma lamparina, cantando alguns mantras antes de abrir a loja. Aí ele abriu a loja, abençoou a loja toda dele e o cliente lá fora esperando. Abençoou toda a loja dele, aí ele foi ao caixa, abençoou ao caixa, sentou, fez uma oração, fechou os olhos, aí ele abriu os olhos e falou, bom dia, como que eu posso te ajudar? Nem na correria do dia a dia eles se esquecem dos rituais ou do momento dele de conexão com a divindade. Eu acho isso incrível. E isso para nós aqui é muito estranho, porque você falar de Jesus no ambiente profissional é um escândalo. Se você está num divertimento qualquer, puxa, Jesus está abençoando nossa festa. Bom, mas não mistura aí festa com religião, não é mais ou menos assim? Você sabe que eu tive uma experiência aqui no Brasil muito interessante. Eu estava em Minas visitando uma amiga e fomos a uma boate, uma coisa que eu geralmente não vou, não gosto muito, mas ia ter um show do Djavan. Então primeiro tinha umas musiquinhas lá tocando, depois um show do Djavan, eu gosto muito dele.
E num determinado momento, eu já estava me sentindo assim, boate, naquela época o pessoal fumava dentro da boate, bebendo, eu sentia uma energia meio pesada. E naquela época tinha uma música, acho que era do Padre Marcelo, que dizia lá, o erguei as mãos e dai glória a Deus. Os caras remixaram essa música para fazer uma música de boate e começou a tocar essa música. E todo mundo começou a cantar. Era uma coisa meio divertida, não era exatamente religiosa, porque o lugar ali não era religioso, mas a música estava na vibe da época e eles remixaram. Você sabe que a energia do lugar mudou completamente. Olha só. Você olhava para a fisionomia das pessoas, porque eram assim, 5.000 pessoas cantando essa música ao mesmo tempo e batendo palma. E teve uma mudança. Eu sinto muito isso na tradição da Índia com os mantras, né? As vocalizações, as músicas que eles fazem. Eu já tive presente em vários templos na Índia e no momento em que você está tendo aquela vocalização, que você tem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas cantando ao mesmo tempo, você sente uma vibração muito diferente. Né? E sim, na oração teríamos a mesma coisa. É que geralmente a oração é meio que para dentro. E a vocalização do mantra é todo mundo ao mesmo tempo. É muito gostoso estar num ambiente assim. E você conseguiu amá-lo ou não? Consegui amá-lo e não perdi o trem. No próximo bloco eu vou perguntar para você a respeito de algum mestre que você tenha encontrado lá. Mas dá tempo ainda de você me responder. Como é que você localizou as pessoas lá na Índia? Porque quando você faz, você manda um filho para os Estados Unidos, por exemplo, já existe uma casa, alguém esperando, enfim, toda uma questão profissional em torno desse estágio. Sim. E na Índia, como é que foi? A pessoa que talvez mais me ajudou foi um professor. Eu fiz um curso de Ayurveda, que é a medicina da Índia, e o nosso professor, que era José Ruguet Ribeiro Filho, no curso dele, ele vai à Índia todos os anos. E eu sentei com ele foi muito bacana, conversei durante bastante tempo, e ele me explicou algumas coisas e me deu os primeiros contatos. A única coisa é que quando eu fui, em 2009, a nossa tecnologia não era tão boa ainda, com internet, celular e tudo mais. Então, assim, deu algum problema, mas foi ele e os primeiros contatos dele que foram abrindo as portas. E daí eu encontrei uma pessoa, essa eu falei, me encontrou outra, e uma vez lá eu tinha plano para 1 mês e meio. Uma vez lá, essas pessoas me ajudaram a continuar os planos de estudo que eu ia fazer. Quanto tempo o visto de permanência lá? Geralmente é 6 meses. E você pulou de 1 mês e meio para 6, assim? Não, é que eu tinha me programado, eu tinha atividades lá, eu já queria ficar 6 meses, mas eu tinha atividades programadas para 1 mês e meio. E eu pensei, quando eu chegar lá, eu vou programando as próximas atividades. A ideia sempre foi ficar o máximo possível. E conseguiu esse intento? Sim. No próximo bloco, vou perguntar ao Fernando a respeito de algum mestre que ele tenha encontrado lá na Índia. Afinal de contas, ele voltou lá com outra cabeça, voltou lá valorizando muito o seu chuveiro e imagine que outras coisas também. Mas não saia daí, a conversa está muito agradável e nós vamos continuar falando com o Fernando Perry sobre a sua visita à Índia. Voltamos já já. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida,
doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o terceiro e último bloco nessa conversa agradável, curiosa, com Fernando Perry. Ele passou 6 meses na Índia. Fernando, eu tenho um editor que aprova ou desaprova os meus artigos numa determinada revista, que visita a França todo ano. Ele é um expert, ele traduziu toda a revista espírita, ele traduziu várias obras de Allan Kardec, e tempos atrás eu até mandei um texto em inglês para ele, ele falou, de inglês eu não entendo nada, se for em francês eu posso até ajudar em alguma coisa. Eu acho que ele, pelo comportamento, pela personalidade dele, e por esse amor que ele tem à França, que ele já viveu lá. Richard Simonetti acha que viveu lá como médico e como sacerdote. Esse professor que você citou, que vai todos os anos à Índia, você acha que ele tem alguma ancestralidade com esse país? Os indianos costumam dizer que você não conhece o yoga, você relembra o yoga. E as pessoas que já viveram, já tiveram uma experiência passada com o yoga, acabam se aproximando dele de novo, para não perder a conexão com a Índia. Isso acontece com o espiritismo também, né? Sim. Muita gente, já contei para você, tem um grande amigo, que é seu amigo também, que estava na igreja de Santa Teresinha, passou por aqui, ouviu pelo alto-falante uma palestra do Richard Simonetti, subiu e nunca mais saiu daqui. Ele relembrou o espiritismo. Acontece também com a Índia, com o yoga? Sim, eu tive uma sensação muito boa. Quando eu cheguei em Delhi, né? E Delhi é uma cidade grande. Eu não sou um grande fã de cidades grandes. Eu não moraria em Delhi. Então, se eu tivesse conhecido só Delhi, a minha visão da Índia seria diferente. Quando eu fui para o interior, você perde algumas comodidades, a cidade grande tem algumas vantagens de transporte, tecnologia, mas quando fui ao interior eu me senti... Chuveiro, água quente. Água quente. Quando eu cheguei no interior, eu me senti muito bem, eu me senti muito em casa. Ali, essa região da Índia, até hoje... Essa cidade que eu fiquei, eu acho que eu contei para vocês, tem um rio, do lado de lá pode passar carro, do lado de cá não. E aí ela tem um caminho que a gente faz a pé, ou pode fazer de bicicleta, e tem 2 pontes que ligam a parte norte e a parte sul da cidade, mas é uma cidade pequena. Elas estão aí a uns 5 quilômetros de distância, talvez uma ponte da outra. Então quando você quer ir em algum lugar que é do lado de lá, ou você atravessa aqui e caminha, ou você caminha por aqui e vai lá. O lado de cá tem menos gente, menos carro, e tem umas praiazinhas, porque ali é o rio bem perto da sua nascente, né? O rio Ganges, com água limpa, porque ele está na nascente dele. E ali nesse caminho tem uma praiazinha que tem uma pedra grande assim. E você sabe que já aconteceu de eu encontrar pessoas que também moraram em Rishikesh, e quando a gente para pensar alguns exercícios do yoga, a gente constrói um local mental, onde você se imagina num local junto à natureza, para que você faça um respiratório, uma meditação. E aquela pedra daquele caminho é um dos meus lugares mentais. E eu já encontrei uma menina que eu falei para ela, nossa, você não sabe, ali em Rishikesh tem um lugar, ela falou, também é o meu lugar mental. Porque é um lugar tão especial, tão mágico, tão interessante, que grava a mente das pessoas. Várias pessoas que já foram lá têm aquele local gravado na memória. E esse professor seu, você acha que ele é de lá? Eu não tenho dúvida que porque ele não só vai todos os anos, ele é professor de yoga, ele é um monge dentro da linha espiritual dele.
ele é um monge, então ele dá aula tanto da parte ritualística e religiosa, quanto da parte de Ayurveda. Uma pessoa muito culta, fala muitas línguas, também é professor de yoga, é daquelas pessoas que você quer ficar perto, porque sempre vem uma pílula de sabedoria que mexe com a gente. Eu também gosto de ficar perto de você, não apenas para aprender inglês. Estamos encerrando este programa. E eu queria que você fosse embora sem falar sobre algum mestre, algum ensinamento específico que você adquiriu na Índia. Olha, eu tive o prazer de conviver com espaços onde alguns mestres viveram ou alguns mestres que ainda estavam vivos. Esse foi um dos meus planejamentos na hora de fazer a minha agenda. Eu queria passar por alguns lugares. Tem vários mestres que tocam o meu coração. Um deles é o Shivananda, que é o criador da linha de yoga que eu pratico. Ele já não está mais encarnado, não estava quando eu estava lá, mas eu visitei o ashram dele. E tem muitas coisas legais sobre Shivananda. Tem outras mestras. Eu gosto muito da Ama. A Ama é uma mestra indiana que inclusive já veio ao Brasil. Eu tive o prazer de passar 4 dias com ela num evento que a gente teve no Rio de Janeiro, que foi muito bacana também. Mas o Shivananda tem um carinho especial por ele, por ser... ele era médico e num determinado momento ele falou: eu estou só curando o corpo das pessoas. Eu preciso trabalhar com o espírito delas, eu preciso trabalhar com a mente delas e a emoção, para que elas não adoeçam tanto. Não adianta curar quando já ficou doente. E ele dedicou toda a sua vida ao yoga. Mas construiu, por exemplo, um hospital com um lar para leprosos, que era uma doença que era muito comum na Índia naquela época. Então ele tem esse hospital e ali tem um ashram. E na saída do ashram dele, quando a gente participa de uma reunião, tem um relógio. E em cima desse relógio está escrito em inglês e também em hindi. Que horas são? Hora de lembrar de Deus. E essa saída com esse relógio ficou marcado assim na minha mente para sempre. O programa está acabando, mas essa experiência sua foi extraordinária. E chegando ao Brasil, qual foi o maior choque que você teve? Olha, teve 2 coisas. A primeira foi, a gente entrou em Bauru, passando pela Getúlio Vargas. Era um dia de verão quando eu cheguei. E eu vi as pessoas caminhando com shorts. E eu olhei e falei: pernas. Fazia 6 meses que eu não via pernas. Porque os homens lá usam calça comprida, as mulheres usam o sari até o pé, e mostrar as pernas não é muito bem visto. Só crianças pequenas. Então, o maior choque para mim quando eu voltei foi pernas. Foi muito interessante isso. Fernando, muito obrigado pelo seu retorno ao programa. Gostaríamos de já convidá-lo para uma outra oportunidade. Vai ser um prazer. E a você que nos acompanha até agora, eu acho que gostou do programa, como eu gostei de ouvir as respostas do Fernando, mas ele vai voltar aqui conosco. Muito obrigado. Na próxima semana teremos mais um programa Despertar com assunto do seu interesse. Até lá.